Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar das gorduras e dos óleos, que são lipídios de armazenamento presentes em células animais e vegetais. Eles são conhecidos tecnicamente como triglicerídeos, triacilglicerídeos ou apenas glicerídeos. A principal função dessas moléculas aqui é de reserva energética, tanto no reino animal como vegetal. Só que nos animais ela também desempenha função de proteção mecânica e também isolante térmico. Só a gente pensar nas baleias, que são animais que habitam lugares bem frios e possuem extensas camadas de gordura no seu corpo. Pelo fato dessas moléculas aqui serem insolúveis em água, elas são conhecidas como hidrofóbicas. Quanto à estrutura dessas moléculas, elas são compostas de um glicerol e 3 ácidos graxos. O glicerol é uma molécula bem pequena de 3 átomos de carbono, que possuem em cada um de seus carbonos um conjuntinho OH. O glicerol, então, é uma molécula bem pequena composta de apenas 3 carbonos. Já o ácido graxo é o principal componente dos triglicerídeos. Os ácidos graxos são moléculas bem grandes, possuem até 36 átomos de carbono, e elas pertencem aos grupos ácidos carboxílicos, lá da química orgânica. Ácidos carboxílicos são aquelas moléculas que terminam em um carbono ligado a um oxigênio, fazendo uma dupla ligação, e também a um OH. E fora isso daqui, ela é uma extensa molécula composta apenas de átomos de carbono e hidrogênio. Existem 2 tipos de ácidos graxos, os saturados e insaturados. Saturados são aqueles que possuem apenas ligação simples entre os átomos de carbono. Já os insaturados possuem, ao longo da sua cadeia carbônica, alguma presença de dupla ligação. Quando possui apenas uma única dupla ligação, a gente chama de monoinsaturado. Agora, se tiver 2 ou mais, poliinsaturados. Uma coisa importante aqui, gente, é que a molécula saturada ela é sempre comprida, linear, ela é retinha na sua forma. Já os ácidos graxos insaturados, eles possuem sempre uma dobra no local da dupla ligação. Essa dobra aqui a gente apelidou ela de cotovelo. Então aqui embaixo segue a representação de mais 2 moléculas insaturadas. Essa daqui é monoinsaturada, já essa daqui da direita é poliinsaturada. Elas estão representadas de uma maneira linear apenas para caber no papel. Uma questão de diferença de representação entre as que estão aqui em cima e aqui embaixo em relação à parte carboxílica da molécula. É que aqui na extremidade tem um OH, certo? E aqui tem apenas um oxigênio carregado negativamente. Essas 2 formas aqui estão corretas. É que essa de baixo ela é mais correta porque ela é a maneira predominante em ambientes biológicos. E o nome dessa maneira representada aqui embaixo é denominada carboxilato. Bom, gente, como os ácidos graxos são moléculas bem compridas, grandes, a gente utiliza essa simbologia que está destacada em amarelo para resumir a molécula. Então aqui em cima está o ácido palmítico, também conhecido como palmitato. Ela é uma molécula que possui 16 átomos de carbono. O carbono 1 é sempre o da extremidade carboxílica da molécula, ou seja, aquela do componente da C-OH. Então a gente faz essa identificação numérica, colocando primeiro a quantidade de carbonos presentes nela, que é 16 aqui nesse caso, e separado por 2 pontos a gente coloca a quantidade de insaturações presentes na molécula. Essa daqui não tem nenhuma, então é 0. Já nessa molécula aqui de baixo, que é o ácido esteárico, ou então conhecido como estearato, ela possui 18 átomos de carbono na sua composição e nenhuma insaturação. Agora, gente, quando tratamos de molécula insaturada, existem 2 formas de numeração dos carbonos. Uma que a gente chama de delta e a outra que a gente chama de ômega. A delta é igual àquela que a gente fez para os saturados. A gente chama o carbono da extremidade carboxílica de carbono 1 e faz a numeração da molécula até a sua extremidade. Essa daqui tem 16 átomos de carbono. Já a maneira ômega de numerar os carbonos é uma maneira inversa. A gente chama o carbono aqui da ponta de carbono 1 e enumera até a extremidade carboxílica. Veja que as numerações são iguais, só que em sentidos opostos. Essa molécula aqui possui apenas uma única insaturação, então vamos ver onde que está a posição dessa insaturação. Pela contagem delta, a dupla ligação está entre os carbonos 9 e 10. A gente pega sempre o menor número, então a gente fala aqui a dupla ligação está no carbono 9. Já, se a gente fizer a numeração pela forma ômega, ela vai estar posicionada no carbono 7. E aqui embaixo a gente tem um outro ácido graxo insaturado, a representação está mais fiel porque onde ocorre a dupla ligação foi representada uma dobra, o cotovelo da molécula. Então vejam bem, essa molécula aqui, gente, ela possui 18 átomos de carbono e possui também uma insaturação, tá joia? E onde que está a posição dessa insaturação?
Pela contagem delta, essa insaturação está no carbono 9. Então, essa é a representação aqui que a gente utiliza. 18, 2 pontos, 1, delta 9, ou seja, 18 átomos de carbono, uma insaturação no carbono 9 a partir da contagem delta. Se a gente fizer a contagem pela numeração ômega, vai acabar caindo no carbono 9 também. Então, a gente terminaria essa representação com ômega 9. E aqui que a gente entra então nas famosas gorduras ômega 3, ômega 6. O que é isso? São aquelas moléculas que possuem dupla ligação lá no final dela. Posicionada então pela contagem ômega no carbono 3 ou no carbono 6. Esses ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, eles são muito famosos porque eles auxiliam no aumento do nosso sangue do colesterol bom, que é o HDL, e também na diminuição do colesterol ruim, que é o LDL. E uma coisa importante é que a gente não sintetiza essas moléculas, a gente tem que obter na alimentação. Bom, e agora que a gente já viu tudo o que precisamos saber a respeito do glicerol e dos ácidos graxos, que são os componentes dos triglicerídeos, a gente vai ver como que se dá a formação dos triglicerídeos no nosso corpo. Ou seja, como que se dá essa reação de juntar 3 ácidos graxos numa molécula de glicerol. É bem simples, o glicerol ele possui 3 hidroxilas, ou seja, 3 OH ligado a cada átomo de carbono. Já os ácidos graxos apresentam na sua extremidade a terminação ácido carboxílico, que é C-OH. O que vai acontecer aqui é o seguinte, todos os ácidos graxos vão perder essa terminação OH da sua molécula. E o glicerol, por sua vez, vai perder o seu hidrogênio ligado ao oxigênio aqui da hidroxila. Esses componentes, hidrogênio e OH, eles vão se juntar formando moléculas de água. Aí o oxigênio do glicerol vai se encaixar diretamente ao carbono do ácido graxo. É essa ligação representada aqui, ó. Isso acontece então nos 3 carbonos do glicerol. E uma coisa que a gente aprende lá na química orgânica é o grupinho éster, que é aquele que apresenta um C-O, um oxigênio e uma extensão na molécula. Isso daqui se chama éster. Por isso que essa denominação triglicerídeos, isso daqui significa 3 ésteres ligados a um glicerol. Então, numa representação bem simples, um triglicerídeo ele apresenta o glicerol, que é uma molécula de 3 átomos de carbono, e ligado a cada carbono dessa molécula, ela apresenta um ácido graxo, que são os componentes de maior tamanho do triglicerídeo. E aqui embaixo tem mais representações. Aqui está o glicerol e o ácido graxo correspondente que foi ligado a ele. E essa figurinha aqui, gente, ela mostra, olha, por completo a gente tem aqui um ácido graxo, e se for até a C-O, a gente chama isso daqui de grupo acil graxo. Então, cada parte aqui que está nessa cor em tom vermelho, a gente tem o quê? 3 acil graxo ligado a um glicerol. Por isso que a denominação da molécula, a forma mais correta, mais completa é triacilglicerol, que a gente chama também de triglicerídeo ou apenas glicerídeos na forma mais simples.